Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta Suzane a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo. Bora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Pode. Não sei como que ele tá. Gordão! E aí, menina? Tudo bem? Suzane von Richthofen cresceu em um ambiente que, aos olhos externos, representava estabilidade, conforto e disciplina. Filha de profissionais bem-sucedidos, teve acesso a boa educação e a uma rotina estruturada, típica de famílias de classe média alta em São Paulo. Essa imagem pública sólida e organizada foi fundamental para o impacto causado quando o caso veio à tona, pois contrariava completamente o que se esperava daquele núcleo familiar. Na época, nada indicava abertamente a existência de conflitos profundos. Para amigos, vizinhos e conhecidos, tratava-se de uma jovem comum, com planos, estudos e uma vida social aparentemente normal. Esse contraste entre aparência e realidade se tornaria um dos pontos mais perturbadores do caso, mostrando como situações extremas podem se desenvolver de forma silenciosa, longe de qualquer suspeita imediata. Dentro de casa, porém, a dinâmica era mais complexa do que parecia. Relações baseadas em controle, expectativas rígidas e pouca margem para diálogo começaram a gerar atritos constantes. Pequenos conflitos, quando não resolvidos, tendem a se acumular, criando um ambiente emocionalmente carregado. Com o tempo, essas tensões passaram a influenciar decisões, comportamentos e percepções de forma cada vez mais intensa. O que torna esse caso tão emblemático é justamente o fato de ele não se encaixar em padrões óbvios. Não havia histórico público de instabilidade grave, nem sinais claros de ruptura iminente. Essa ausência de alertas visíveis reforça a ideia de que conflitos internos, quando ignorados ou minimizados, podem evoluir de maneira perigosa sem chamar a atenção de quem está ao redor. Ao revisitar histórias como essa, o objetivo não é apenas relembrar fatos, mas compreender os contextos que os tornam possíveis. Se você se interessa por análises profundas de casos reais, já se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e garante que novos arquivos investigativos continuem sendo produzidos. Essa introdução é essencial para entender por que o caso Suzane von Richthofen causou tamanho impacto nacional. Antes de qualquer investigação ou julgamento, existia uma narrativa de normalidade que foi completamente desmontada. A partir daqui, cada detalhe ganha peso, e entender esse ponto de partida é fundamental para acompanhar tudo o que se desenrola a seguir. Com o passar do tempo, a relação entre Suzane e os pais começou a se desgastar de forma mais evidente. As divergências iam além de discussões pontuais e refletiam diferenças profundas de visão, controle e expectativas. O ambiente familiar passou a ser marcado por tensão constante, onde decisões simples se transformavam em conflitos prolongados, criando um clima emocionalmente instável dentro da própria casa. Os pais exerciam uma postura rígida, baseada em regras claras e limites bem definidos. Para Suzane, essa estrutura começou a ser percebida não como proteção, mas como restrição. A sensação de falta de autonomia alimentou frustrações que não encontravam espaço para diálogo produtivo. Quando o conflito se torna recorrente e não resolvido, ele tende a se aprofundar de maneira silenciosa. Esse tipo de dinâmica familiar costuma gerar dois caminhos possíveis: aproximação ou afastamento emocional. No caso em questão, o afastamento foi se tornando cada vez mais evidente.
Conversas diminuíram, a confiança se fragilizou e a comunicação passou a ser substituída por embates indiretos. O lar, que deveria funcionar como espaço de equilíbrio, passou a representar pressão constante. Com o acúmulo desses conflitos, decisões começaram a ser tomadas com base em emoção e não em reflexão. Pequenas discordâncias ganharam proporções maiores, enquanto ressentimentos antigos permaneciam sem resolução. Esse cenário criou um terreno fértil para escolhas impulsivas, onde cada nova frustração reforçava a sensação de ruptura definitiva entre as partes. É importante destacar que, externamente, nada disso era facilmente perceptível. A imagem social da família permanecia intacta, reforçando a ideia de normalidade. Esse contraste entre o que se vivia internamente e o que se mostrava ao mundo foi determinante para a surpresa coletiva quando os acontecimentos vieram à tona e passaram a ser investigados. Essa fase do caso ajuda a entender como conflitos mal administrados podem escalar de forma perigosa. Antes de qualquer plano ou decisão extrema, existiu um processo longo de desgaste emocional. Compreender essa progressão é essencial para analisar o que viria a acontecer depois, quando fatores externos passaram a influenciar diretamente esse cenário já fragilizado. O relacionamento de Suzane com Daniel Cravinhos marcou um ponto de inflexão em sua vida. A relação trouxe uma sensação de pertencimento e liberdade que contrastava fortemente com o ambiente familiar rígido ao qual ela estava acostumada. Aos poucos, esse vínculo passou a ocupar um espaço central em suas decisões, influenciando comportamentos, prioridades e a forma como ela interpretava os conflitos dentro de casa. A desaprovação dos pais em relação ao relacionamento intensificou ainda mais as tensões existentes. O que antes era apenas conflito geracional passou a ser visto como uma disputa direta por controle. Esse cenário fortaleceu a ideia de oposição, criando uma narrativa de nós contra eles, comum em relações onde o diálogo se rompe e emoções passam a guiar escolhas importantes. Com o tempo, a influência externa começou a se sobrepor aos laços familiares. Conversas privadas reforçavam sentimentos de injustiça e incompreensão, enquanto frustrações eram constantemente relembradas. Esse ciclo de validação emocional acabou reduzindo a capacidade crítica diante das próprias decisões, tornando ideias problemáticas mais aceitáveis dentro daquele contexto específico. É nesse estágio que o caso revela um elemento psicológico crucial: a normalização gradual de pensamentos extremos. Quando uma ideia é repetida diversas vezes em um ambiente fechado, ela tende a perder o impacto inicial. Se você percebe o valor desse tipo de análise aprofundada, se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso fortalece o projeto e ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. A presença constante de terceiros nas decisões pessoais contribuiu para o enfraquecimento de limites morais. Situações que normalmente seriam questionadas passaram a ser discutidas sem o mesmo peso emocional. Essa mudança não acontece de forma repentina, mas como resultado de um processo contínuo de influência, reforço e afastamento de referências anteriores. Essa fase é fundamental para compreender como o caso avançou além de conflitos familiares. A combinação entre desgaste emocional interno e validação externa criou um ambiente propício para escolhas irreversíveis. A partir daqui, o que antes parecia apenas um relacionamento conturbado começaria a se transformar em algo muito mais grave, com consequências que impactariam todo o país. Com o cenário emocional já deteriorado, conversas que antes pareciam apenas desabafos passaram a assumir um tom mais concreto. Ideias começaram a ser organizadas de forma prática, deixando claro que não se tratava mais de impulsos momentâneos.
O planejamento avançou de maneira racional, apoiado na sensação equivocada de que aquela seria a única saída possível diante dos conflitos acumulados. O aspecto mais perturbador dessa etapa é a ausência de improviso. Cada ação foi pensada com antecedência, considerando horários, rotinas e movimentos previsíveis. Esse nível de organização demonstra que a decisão não surgiu de um momento isolado, mas de um processo prolongado de convencimento interno, no qual limites éticos foram sendo gradualmente abandonados. Na noite em que tudo se concretizou, os acontecimentos seguiram exatamente o que havia sido combinado. O ambiente silencioso da residência contrastava com a gravidade do que estava prestes a acontecer. Não houve hesitação visível nem mudança de planos, reforçando a ideia de que a decisão já estava emocionalmente consolidada antes mesmo de ser colocada em prática. Após os acontecimentos, a tentativa inicial foi sustentar uma aparência de normalidade. Comportamentos calculados e relatos pouco consistentes buscavam afastar suspeitas imediatas. No entanto, em situações extremas, detalhes aparentemente pequenos tendem a se tornar decisivos. Foram essas inconsistências iniciais que despertaram as primeiras dúvidas nas autoridades. A sequência de ações posteriores revelou falhas difíceis de ignorar. Horários incompatíveis, versões contraditórias e reações que não condiziam com o contexto chamaram atenção logo nos primeiros momentos da apuração. Esses elementos acabaram direcionando o foco da investigação para dentro da própria residência, alterando completamente o rumo do caso. Essa etapa marca o ponto sem retorno da história. A partir dali, o que havia sido planejado em silêncio começou a se transformar em um dos episódios mais impactantes da história criminal do país. Cada decisão tomada naquela noite passou a ser analisada minuciosamente, dando início a um processo investigativo que exporia tudo o que até então estava oculto. Com o início das apurações, as versões apresentadas passaram a ser confrontadas com dados técnicos e reconstruções detalhadas. Pequenas divergências de horário e comportamento que poderiam passar despercebidas em outras circunstâncias ganharam peso significativo. A cada nova verificação, a narrativa inicial perdia consistência, abrindo espaço para uma linha investigativa mais profunda e direcionada. As análises periciais tiveram um papel central na mudança de rumo do caso. Elementos objetivos começaram a contradizer relatos anteriores, demonstrando que os acontecimentos não haviam seguido o curso descrito inicialmente. Esse contraste entre discurso e evidência reforçou a necessidade de revisar cada detalhe com cautela, afastando conclusões precipitadas e aproximando a investigação da realidade dos fatos. À medida que as inconsistências se acumulavam, a atenção pública crescia de forma intensa. O caso rapidamente ultrapassou os limites da investigação e passou a ocupar espaço constante na mídia. A comoção foi alimentada tanto pela gravidade dos fatos, quanto pela quebra abrupta da imagem de normalidade que havia sido construída em torno da família. O processo judicial transformou o episódio em um dos mais acompanhados do país. Sessões, depoimentos e análises técnicas passaram a ser observados com atenção por milhões de pessoas. A sociedade buscava compreender não apenas o que havia acontecido, mas como uma sequência tão complexa de decisões pôde se desenvolver sem ser interrompida antes do desfecho. Durante o julgamento, aspectos psicológicos e comportamentais ganharam destaque. A frieza demonstrada em determinados momentos e a coerência do planejamento apresentado reforçaram a percepção de que o caso envolvia mais do que um simples conflito familiar. Ele passou a ser analisado como resultado de um processo longo e estruturado de escolhas conscientes.
Se esse tipo de reconstrução detalhada te ajuda a entender como crimes reais são desvendados, se inscreve no canal e deixa o like agora. Esse apoio é essencial para que novos arquivos investigativos continuem sendo produzidos com profundidade, responsabilidade e respeito aos fatos. Com o encerramento do julgamento, o caso deixou de ser apenas um processo criminal e passou a ocupar um lugar permanente na memória coletiva do país. Ele se tornou referência em debates sobre relações familiares, influência emocional e responsabilidade individual, sendo estudado até hoje em cursos, análises jurídicas e produções documentais. Mesmo após a sentença, o interesse público não diminuiu. Novas entrevistas, revisões e discussões continuaram surgindo, mostrando como determinados episódios ultrapassam o tempo do noticiário e se transformam em marcos sociais. O caso passou a simbolizar como decisões silenciosas podem gerar consequências irreversíveis. A história também expôs falhas de percepção comuns em ambientes considerados seguros. A ideia de que certos contextos estão imunes a acontecimentos extremos foi definitivamente quebrada. Isso levou a sociedade a refletir sobre sinais ignorados, dinâmicas ocultas e a importância de olhar além das aparências. Mais do que um crime amplamente divulgado, esse episódio permanece como um alerta. Ele demonstra que casos reais não seguem roteiros simples e que compreender seus desdobramentos exige análise cuidadosa, sem julgamentos apressados ou narrativas simplificadas que distorçam os fatos. Se você valoriza conteúdos investigativos bem apurados e quer continuar acompanhando casos que marcaram o Brasil, se inscreve no canal e deixa seu like. Isso fortalece o projeto e garante que novos arquivos criminais continuem sendo revelados aqui, com seriedade e compromisso com a verdade.